São vários assuntos conectados, inclusive tem uma outra informação, porque após reunião com o governo dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro enfatizou que o tarifaço ao Brasil só deverá ser negociado se a anistia ampla, geral e restrita for aprovada. O parlamentar comentou os esforços feitos por empresários e políticos para tentar negociar com a gestão Donald Trump, mas disse estar claro que esses movimentos são em vão, pois a medida não é comercial. Eduardo disse ainda que tem sido procurado por vários empresários, mas pediu calma, pediu a colaboração de todos para que seguissem a recomendação feita pelos americanos, de que a resposta para o tarifaço deve vir de Brasília. Por fim, o deputado disse acreditar que haverá uma resposta dos Estados Unidos ao julgamento de Jair Bolsonaro. E aí eu passo a palavra para o Beraldo, porque lá atrás, né, Beraldo, principalmente o Dávila, que não está aqui hoje, apostava muito na negociação, né? É preciso ser técnico, vamos tratar das questões comerciais, colocar o nosso time para negociar com os representantes do governo norte-americano que podem tratar disso. Mas parece que as coisas foram ficando mais claras, né? Não sei se negociação técnica para tratar de um ponto aqui, outro acolá, vai virar. Pelo menos a informação divulgada por Eduardo Bolsonaro aponta isso, né? Há uma relação entre o tarifaço com a situação que envolve Jair Bolsonaro. Uma reversão na avaliação de Eduardo Bolsonaro só viria a partir de uma decisão das autoridades brasileiras, o que me parece difícil nesse momento, né? Renato, a gente precisa ser prático. Quando existe uma ação de um determinado país que impõe dificuldades ao comércio com outro país, e um é muito maior do que o outro, como é o caso de Brasil e Estados Unidos, não adianta você chegar lá e dizer assim: ô Donald Trump, tira as tarifas aí, porque, poxa, a gente é um aliado histórico e a gente é legal, não liga porque o nosso presidente fala não, mas, pô, estamos aqui, somos quase vizinhos, a gente precisa se entender, não é justo o que você está fazendo. Isso aí não vai produzir absolutamente nenhum efeito. O desafio é você fazer uma negociação em que você demonstre que aquilo que você tem para oferecer ao outro país é estratégico para aquele país. Então, o que aconteceu, por exemplo, no caso do suco de laranja? O que aconteceu, por exemplo, no caso das aeronaves? O lobby dos empresários, e aí não é aquela pataquada que nós vimos, daquela comitiva do Senado que foi torrar dinheiro público passeando em Washington, mas sim as associações setoriais, as empresas que têm uma estrutura inteligente nos Estados Unidos, que conseguem, junto com as empresas americanas que fazem negócio com essas empresas brasileiras, abordar o governo norte-americano e dizer assim: olha, isso aqui que nós estamos vendendo para os Estados Unidos é estratégico para os Estados Unidos por esse motivo. Caso haja aplicação de tarifas neste segmento, haverá um impacto inflacionário XYZ, é possível que se desagrade uma determinada base de um determinado estado que é importante para o governo de Donald Trump, e fazer com que o governo reflita. Porque se essas reflexões tivessem sido feitas antes, elas já teriam sido anunciadas, as tarifas teriam sido anunciadas com essa exceção, e não simplesmente depois, lá de quase um mês ou de um mês, os Estados Unidos viram e falaram assim: olha, as tarifas continuam, mas esses setores aqui estão fora do tarifaço. Porque é óbvio que existe ali um esforço objetivo, profissional, claro, direto, e não público, mas sim setorial, do setor, das empresas, de fazer esse trabalho junto ao governo norte-americano. Agora, há setores que realmente não têm argumento. Quer dizer, é um setor que às vezes exporta um volume muito pequeno, é um setor que tem uma importância muito limitada na economia norte-americana. Obviamente, seus argumentos são argumentos muito mais difíceis para o convencimento do país. E aí teria que entrar a diplomacia trabalhando para buscar um entendimento. Só que o argumento do outro lado é: escuta, isso aqui foi feito porque o presidente, o nosso presidente lá, a autoridade do presidente, é levada a sério. Então, o presidente colocou esta condicionante. Vocês não estão me trazendo nenhum elemento aqui, nenhum argumento que me sensibilize a apresentar esse argumento para o presidente da República. Então, vocês aqui, se vocês querem resolver, façam o que o presidente norte-americano falou que vocês precisam fazer,
De resto, não tem nada para nós conversarmos. É tão simples quanto isso, Canhão. Mota, acho que desde o princípio você fez a leitura sobre o que de fato estava em jogo, né? Desde aquela primeira carta, aquele primeiro posicionamento do presidente Donald Trump a partir daquele tarifaço imposto por ele e pelas autoridades norte-americanas. Mas você entende que a anistia geral é a condicionante para reverter esse quadro? É a situação que envolve Jair Bolsonaro ou se aproveitam dessa situação para também atender a anseios econômicos e comerciais? Eu acho que a mensagem de Donald Trump foi bastante clara, que é uma mensagem que ele repetiu em 3 cartas, salvo engano, né? Uma carta para o governo brasileiro e 2 para Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte: eu coloquei essas tarifas porque o Estado brasileiro está perseguindo Jair Bolsonaro, está perseguindo políticos de oposição e emitiu diversas ordens de censura ilegais contra empresas de rede americanas que violaram o direito à liberdade de expressão de brasileiros e americanos. Claríssimo isso. Eu não me lembro de Donald Trump ter mencionado os presos de 8 de janeiro, salvo engano, não me lembro disso. Então, o que Donald Trump disse é o seguinte: parem, o Estado brasileiro tem que parar de perseguir os políticos da oposição e tem que acabar com esses processos contra Jair Bolsonaro, que Donald Trump chamou de caça às bruxas. Então, se o Estado brasileiro parar, atender ao pedido de Donald Trump, ele retiraria as tarifas. E aí vem a pergunta: como o Estado brasileiro faria para mudar o curso dos acontecimentos, mudar a sua estratégia, mudar as suas ações? Me parece que a anistia seria uma boa forma de fazer isso. Qual seria a outra forma de fazer isso? Deixa eu especular aqui. Chegar à conclusão final desse julgamento de que não houve tentativa de golpe de Estado, de que os réus são inocentes. Agora, tem outras ações tem outros processos e investigações contra Jair Bolsonaro. Tem que se parar com essa perseguição. O que a gente pode concluir disso, quando a gente reflete sobre isso, é que a anistia seria um excelente sinal para o governo americano de que as coisas aqui no Brasil estão mudando. Mas o que a gente está vendo é que, apesar de existir um movimento firme no Congresso e disposição, determinação de alguns congressistas, o Estado brasileiro está se colocando contra. Pessoas do Estado brasileiro estão articulando para impedir que a anistia seja aprovada. Então, eu realmente não sei, Caniato, qual é o plano. Eu não sei qual é a ideia que está na cabeça de algumas pessoas do Estado brasileiro. Eu não sei o que é que elas esperam que aconteça no fim dessa sequência de eventos. Agora, eu acho que o deputado Eduardo Bolsonaro está explicando de novo, com muita paciência, com muita clareza, de uma forma muito didática, o que Donald Trump já explicou várias vezes. E as pessoas não entendem. Eu não sei se é por uma mistura da herança do Paulo Freire, da pedagogia do oprimido, ou é simplesmente por falta de vontade de entender. Você, Diego, a questão comercial, a questão econômica, a urgência para reverter o tarifaço pode acelerar o processo da anistia no Congresso Nacional, ou você acha que o efeito pode ser contrário? Tudo isso acaba dificultando ainda mais. Vou pela segunda opção, Caniato, até porque o debate da anistia foi o que deu sobrevida à popularidade do atual governo. O atual governo se encontrava com a sua popularidade em frangalhos antes do Donald Trump anunciar esse tarifaço contra o Brasil e, de certa forma, com ele, Lula reencontrou a narrativa da guerra eterna que ele precisa para manter o seu nome em voga no processo eleitoral. E, de quebra, ele ganhou 2 inimigos numa paulada só, né? Porque o imperialismo norte-americano, sempre combatido pela esquerda, aliado à família Bolsonaro, que é também o inimigo histórico da polarização, da nova polarização que se travou na história recente
do atual presidente da República. Então, hoje eu acho que interessa muito às instituições do atual governo, não, claro, as instituições de Estado, mas sim as instituições de governo, manter essa guerra em curso. Hoje, Eduardo Bolsonaro é um ativo do lulopetismo, porque essa discussão em voga, novamente, reacende a polarização e devolve, de certa forma, Lula ao jogo político, né? Inclusive em relação à nova configuração política que se forma com as novas alianças do Centrão e com a possibilidade de que Bolsonaro não seja candidato. Lula precisa desse debate sempre aquecido, acho que bem por isso reluta em colocar a sua base em um confronto direto com Eduardo Bolsonaro, buscando a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro junto ao Congresso Nacional, porque isso tem alimentado a sobrevida política desse governo. Em relação ao Donald Trump, eu reluto ainda em acreditar que, de fato, a anistia, a resolução do caso de Jair Bolsonaro seja uma questão tão crucial assim, muito embora o próprio Donald Trump tenha, de fato, colocado esse ponto na sua carta e tenha feito algumas afirmações a respeito da perseguição, de uma suposta perseguição contra Jair Bolsonaro. Isso porque o histórico diz muito, a linha do tempo diz muito a respeito desses fatos, né? Não é de hoje que Bolsonaro vem alegando ser alvo de uma perseguição, não é de hoje que Bolsonaro vem sofrendo com ilegalidades, com inconstitucionalidades no Supremo Tribunal Federal. Não é de hoje também que o Supremo Tribunal Federal tem cometido alguns desmandos contra empresas norte-americanas. É sempre bom lembrar, no curso desses inquéritos que tramitam na Suprema Corte, a rede social de propriedade de um aliado de Donald Trump, à época, o bilionário Elon Musk, foi retirada do ar. E, à época, Donald Trump também não fez nenhuma declaração sobre as instituições brasileiras, não fez nenhuma declaração sobre caças bruxas ou qualquer coisa que seja. Eu acho que essas declarações de Trump sobre Bolsonaro têm muito mais a ver com um plano de fundo político que ele precisava dar para promover uma reconfiguração das relações geopolíticas mundiais, uma reconfiguração das relações comerciais no mundo. O Brasil, para Donald Trump hoje, na verdade, é um grande capacho que ele enforca em praça pública para mostrar para a Rússia e para a China o que pode acontecer com outros de seus aliados, caso não se abandone a ideia do fortalecimento de um bloco como o BRICS, caso não se abandone a ideia da desdolarização da economia mundial. Então, isso tem muito mais a ver com economia do que com política. E sempre bom lembrar também, Donald Trump não é um grandíssimo amante da democracia de seus parceiros. Donald Trump tem diversas relações comerciais com ditaduras pelo mundo, notadamente relações comerciais com a China, com a Arábia Saudita, países que indubitavelmente são ditaduras. Eu nunca vi Donald Trump contestar a democracia nesses países que são grandes parceiros comerciais. Então, novamente, eu acho que toda essa questão a respeito do ex-presidente Bolsonaro serviu a Donald Trump para levantar a sua narrativa, mas não acredito que seja uma questão tão fundamental que motive a alteração desse cenário econômico, a reversão dessas tarifas. Pois é, fazer mais um giro, tem aspectos trazidos pelo Diego que acho que a gente pode se aprofundar. Inclusive, eu me lembro que há alguns programas o Beraldo falou com até alguma surpresa o tempo dedicado de Donald Trump ao Brasil, né? Você disse em algum momento que estava surpreso com essa situação. E o que é preciso considerar? Naturalmente, há uma preocupação de Donald Trump com o Brasil, com o Jair Bolsonaro, mas você não acha que isso faz parte de um movimento maior, uma tensão maior de Donald Trump com a América Latina? Enfim, o que é preciso considerar quando ele dedica boa parte das suas atenções ao que vem acontecendo aqui dentro, não somente ao Jair Bolsonaro, mas colocando no bojo a situação das redes sociais, desrespeito a empresas norte-americanas? Olha, Caniato, a gente vê o presidente norte-americano dando uma atenção muito grande à América do Sul como um todo. Começou, aliás, a América Latina, logo no começo do governo, houve uma preocupação em relação ao Panamá, porque havia o monitoramento dos Estados Unidos indicando que a China, empresas chinesas, estavam tomando conta do canal do Panamá, não do canal em si. Obviamente, há um trânsito ali muito grande, até crescente, de navios fabricados na China, porque a China tem se tornado um grande fabricante de navios,
mas sobretudo porque empresas chinesas estavam comprando terrenos em áreas estratégicas do Canal do Panamá e, com isso, passavam a exercer uma influência grande na administração do canal junto ao governo panamenho. Depois, há a relação de Donald Trump com o próprio Javier Milei, presidente da Argentina. É claro que Donald Trump quer ver Javier Milei performar bem, resgatar a Argentina depois de anos de governo de esquerda que deixou a Argentina, sobretudo o povo argentino, bastante empobrecido, mas que Javier Milei tenha o suporte necessário, e precisou fazer acordos com a FMI nesse aspecto, para que ele possa conduzir as mudanças essenciais para o fortalecimento da Argentina. Ele posicionou recentemente parte de uma frota militar na costa da Venezuela, e há uma possibilidade concreta dos Estados Unidos fazerem uma operação para eliminar ou prender Hugo Chávez. Por quê? Porque, na visão dos Estados Unidos hoje, a Venezuela não é mais um país soberano. A Venezuela é um país que hoje serve ao narcotráfico, e aquele que tomou para si o comando do país, porque a eleição de Nicolás Maduro não é reconhecida, ele é o grande chefe de uma facção criminosa, um grupo que se especializou no tráfico de drogas, e nessas circunstâncias há uma determinação do governo norte-americano para que esses grupos sejam considerados e combatidos como organizações terroristas, e é isso que está acontecendo. O Brasil ele tem um papel importante nesse contexto, muito além do que simplesmente a situação de Jair Bolsonaro. É óbvio que existe uma afeição de Donald Trump por Jair Bolsonaro, isso tem ficado evidente. As cartas que Donald Trump escreveu para o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em que Bolsonaro é não apenas citado, mas colocado como um motivo pelos quais as medidas contra o Brasil estão sendo adotadas. Então, existe ali, sim, uma afeição, mas óbvio que existe uma preocupação dos Estados Unidos sobre o posicionamento que o Brasil vai adotar. Por exemplo, seria péssimo se Nicolás Maduro, uma vez confrontado pelas forças militares norte-americanas, fugisse e encontrasse no Brasil um refúgio. Porque eu não tenho dúvida, os Estados Unidos não parariam na Venezuela se determinarem que o objetivo é prender ou eliminar Nicolás Maduro. Se o Maduro viesse para o Brasil, os Estados Unidos entrariam no Brasil. Eles, obviamente, querem conter isso. Eles querem fechar as fronteiras do Brasil, ou pelo menos fechar as portas do governo brasileiro para receber Nicolás Maduro, eventualmente foragido da Venezuela. Então, tem toda uma questão geopolítica para a região que é considerada nessas atitudes que Donald Trump está tomando em relação ao Brasil. Ouvi também o Mota, o tempo e a atenção de Donald Trump tem sido dedicado ao Brasil. O que estaria por trás, Mota, as motivações que você gostaria de trazer, por favor? A preocupação de Donald Trump é uma preocupação global, geopolítica, no mundo inteiro. Ele tem vários desafios, mas principalmente com a América Latina, porque a América Latina é fundamental para a segurança dos Estados Unidos. A gente viu há poucos dias uma operação em que as forças armadas americanas atingiram um barco que transportava cocaína, saído da Venezuela. Aquilo é um recado claríssimo para dizer o jogo mudou. É evidente que a preocupação que Donald Trump tem com Jair Bolsonaro se encaixa em um cenário global. O que mais há nesse cenário? Vamos lembrar aqui. Alinhamento com o governo venezuelano, uma ditadura patética, violadora de direitos humanos e envolvida com narcotráfico. Asilo dado a uma ex-primeira-dama de um país vizinho, o Peru, que foi condenada por corrupção, segundo o devido processo legal. A ideia de substituir o dólar no comércio internacional, o apoio ao governo iraniano, que envolveu o envio de um representante à posse do presidente iraniano, as críticas permanentes a Israel, uma opção por se colocar em confronto com tudo que Israel faz, a censura a empresas de rede social. Uma delas saiu do Brasil, a Rumble,
A outra, X, ficou mais de um mês suspensa aqui no Brasil. A aplicação de multas milionárias a uma empresa americana, Starlink, como punição a outra empresa, a X, que a única coisa que as empresas tinham em comum é um dos acionistas, Elon Musk. Elon Musk, vamos lembrar, salvo engano, foi incluído num inquérito, se eu não me engano, um inquérito das milícias digitais. Bom, acho que eu posso parar por aqui, né? Agora, além dessa lista, que eu poderia continuar aqui, tem muito mais na lista, além disso tudo, não há como negar a afeição de Donald Trump por Jair Bolsonaro, porque isso é resultado de duas coisas. Primeiro, de um alinhamento ideológico, sem dúvida nenhuma, agora também do desenvolvimento de relações pessoais. Isso é uma escolha de cada um. Tem gente que escolheu desenvolver relações de amizade com a família de Donald Trump, com Javier Milei. Outros escolheram Nicolás Maduro, Daniel Ortega, ou o cara lá do Irã, cujo nome eu faço questão de não saber. Isso são escolhas feitas. Você planta, depois você colhe o que foi plantado. É simples assim. Pois é, inclusive muitas mensagens, as pessoas gostam desse tipo de discussão. Quero agradecer o senhor Vandercy Esteves, sempre na sintonia aqui da Jovem Pan. E, Diego, tem um posicionamento interessante, uma pergunta da Rosana G. O Brasil está sendo irresponsável em dobrar a aposta com os Estados Unidos. Não dá para querer comprar briga, falta sensibilidade para o governo. Você acha que tem também, quando você trouxe no seu comentário anterior uma saída até interessante para essa administração, que em uma tacada só acabou conquistando dois inimigos, inclusive para justificar tudo de errado que estiver acontecendo nessa administração, mas não tem também uma falta de sensibilidade em administrar essa situação? Porque, ok, vão tentar capitalizar alguma coisa, talvez isso possa ajudar na narrativa que vai ser adotada na campanha eleitoral de 26, mas eu fico pensando no dia a dia da população, né? O impacto que isso tem na economia, a inflação, na alta de preços, enfim. O que é preciso considerar sobre uma certa irresponsabilidade adotada pelo governo quando coloca somente objetivos político-eleitorais na frente do primordial, né? Que é governar e cuidar das pessoas? Não deveria ser assim, né, Caniato? Nunca interesses nacionais deveriam ser colocados em segundo plano em relação a interesses eleitorais, mas parece que é sim o caminho que o governo tem adotado. Hoje, na minha opinião, o governo joga aquele jogo em relação ao tarifaço do quanto pior, melhor. Quanto mais o Brasil se fragilizar com isso, mais culpa recairá sobre Eduardo Bolsonaro e logo sobre a direita brasileira de modo geral em relação à fragilização econômica do país. É claro que é uma grande responsabilidade que o Brasil, que representa ali uma fatia mínima das relações comerciais norte-americanas, queiram dobrar a aposta. Nós precisamos entender o nosso tamanho nesse debate, principalmente em razão da natureza dessas relações comerciais. Como que funciona o comércio entre Brasil e Estados Unidos? Nós exportamos majoritariamente matérias-primas e nós importamos majoritariamente produtos manufaturados. Nós exportamos o aço para os Estados Unidos, exportamos o suco de laranja para os Estados Unidos, exportamos as agrocommodities para os Estados Unidos, petróleo bruto, e nós importamos os motores, nós importamos os eletrônicos, nós importamos o combustível refinado. O que vai acontecer se nós dobrarmos as apostas e tarifarmos também, considerando inclusive que nós já temos um piso de tarifação sobre as importações norte-americanas maior do que o que os norte-americanos nos implementaram com esse tarifaço. Se nós dobramos essa aposta, o combustível fica mais caro aqui no Brasil e com o encarecimento do combustível nós sabemos muito bem, tudo fica mais caro. Nós vamos encarecer os eletrônicos, que já são mais caros no Brasil. O Brasil carrega esse nada honroso título de ter alguns dos produtos eletrônicos mais
populares entre as pessoas, como smartphones, entre os mais caros do mundo. Então, de fato, é uma irresponsabilidade tremenda. É não pensar na situação de um povo que já se encontra fragilizado, em razão do descontrole da inflação, em razão da desvalorização da nossa moeda em relação ao restante do mundo, do pouco ganho real de compra do brasileiro mais pobre em relação aos reajustes do salário mínimo, de escândalos como o escândalo do INSS, que coloca em xeque, inclusive, a subsistência de pessoas que já são mais pobres e que ganham muito pouco. E com isso, claro, o Brasil se perpetua como esse país que sempre fragiliza mais a situação dos mais pobres, para que uma classe ali da elite que compõe, que é composta por membros da elite do funcionalismo público, uma elite privada também de amigos do rei, possam manter a sua situação, possam manter os seus cargos de poder, as suas relações com esses cargos de poder e sofrer, assim, menos impacto dessas grandes cabeçadas políticas que muitos dos nossos governantes dão. E eu não vou nem aqui restringir isso somente ao governo ou aos governos do PT. O Brasil parece não ter se encontrado, infelizmente, em relação às necessidades que deveriam ser atendidas primordialmente do povo. Aqui nós vivemos um ciclo de sempre pensar na próxima eleição, dos nossos governantes, infelizmente, sempre pensando no que vai mantê-los no poder ou no que vai conduzi-los ao poder, e com isso, claro, os interesses das pessoas são relegados sempre ao segundo plano. Pois é, e a gente poderia, inclusive, refletir sobre consequências, né? O que está por vir, o que estaria por vir a partir da adoção da lei da reciprocidade. Nós noticiamos faz alguns dias que há, inclusive, sinal verde para adotar esse dispositivo, a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos. E não é um dispositivo imediato. A partir de amanhã, então, a imposição de tarifas de 50% sobre os produtos norte-americanos. É um processo que deve demorar alguns meses. O Cristiano Beraldo está com a gente de volta? Tá. Deixa eu passar para o Beraldo, não, ainda não, então eu vou passar para o Roberto Mota. A gente está só ajustando a imagem do Beraldo, daqui a pouco ele retorna com a gente, mas eu vou passar para o Mota sobre essa alternativa que foi escolhida pelo governo, Mota. Muitos falavam, não, é preciso negociar, vamos colocar nossa diplomacia em campo, vamos negociar com as autoridades norte-americanas, enfim, é possível reverter, se não reverter em 100%, vamos atenuar as tarifas que foram impostas, enfim, como se a adoção da tecnicidade fosse fazer a diferença. Mas aí o governo brasileiro pensa no sentido de vamos esticar um pouco mais, esgarçar mais as relações e adotar a lei da reciprocidade. E aí é preciso olhar, né? Quem é o Brasil, quem somos nós na fila e quem são os norte-americanos, né, Mota? Como eu já disse aqui, Caniato, eu fico perdido. Eu não sei qual é o plano, qual é a carta na manga, qual é o truque que está escondido. Eu não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas. O que me parece é que a gente está vendo de novo a preocupação com a narrativa, né? Essencialmente a preocupação com a narrativa. É como se você estivesse num avião, o avião está caindo e aí a preocupação é criar uma explicação para a queda do avião, criar uma narrativa e não resolver o problema que está fazendo o avião cair, né? Essa história de reciprocidade não faz sentido nenhum. Não se precisa de lei nenhuma para retaliar ou para responder aos Estados Unidos na mesma moeda. O que você precisa é de poder. O que você precisa é representar para os Estados Unidos o que os Estados Unidos representam para o Brasil. A verdade que está aí na frente de todo mundo que quiser enxergar, aliás, a maioria dos nossos espectadores estão enxergando isso porque estão vendo e ouvindo a gente através de sistemas de tecnologia americana. Imaginem se esses sistemas não estiverem disponíveis amanhã. Então, só alguém muito fora da realidade, só alguém que vive em um castelo, em um mundo de fantasia, pode achar que o Brasil tem para os Estados Unidos a importância que os Estados Unidos têm para o Brasil.
Só alguém que vive nesse mundo de fantasia é que acha que falar sobre executar a lei da reciprocidade vai tirar 1 minuto de sono de alguém em Washington. Pois é, deixa eu só fechar essa discussão com o Cristiano Beraldo, porque nós vimos, no caso da disputa entre China e Estados Unidos, a adoção também, em algum momento, da lei da reciprocidade chinesa, né? Os Estados Unidos impuseram um percentual, aí os chineses foram e devolveram na mesma moeda. Aí, Donald Trump dobra a tarifa. E aí eu queria te perguntar, quais podem ser as consequências quando o Brasil implementar a lei da reciprocidade, hein, Beraldo? Automaticamente os Estados Unidos podem subir ainda mais as tarifas, não? Já disseram que farão isso. Renato, o Brasil ele era mais importante que a China, não fazem muitas décadas. Só que, ao contrário da China, o Brasil entrou num processo de cultivar uma desimportância econômica, uma desimportância intelectual, que resultou numa China que é uma potência mundial, que ameaça hoje os Estados Unidos, e o Brasil, que é esse ator irrelevante no jogo internacional. A China jogou duro, jogou pesado, anunciou tarifas recíprocas porque existe um equilíbrio no comércio entre a China e os Estados Unidos. E não estou falando de equilíbrio de valores, não. Estou falando de equilíbrio de forças. São duas das maiores potências mundiais tentando forçar a barra para encontrarem o melhor acordo para ambas. Então é um jogo completamente diferente do que um país como o Brasil, cuja exportação para os Estados Unidos representa apenas 2% de tudo aquilo que é exportado para os Estados Unidos. Nós não temos essa relevância. E o pior, Caniato, nós somos aquele personagem que fica ali desimportante, um joga para lá, outro joga para cá, outro joga no chão, outro levanta, porque no suco de laranja, por exemplo, que é interesse dos Estados Unidos continuar recebendo o suco de laranja do Brasil, os Estados Unidos falou assim, ó, para o suco de laranja, a tarifa é 0. Aí o Brasil deu graças a Deus. Puxa, ainda bem, nos livramos desse problema. Se o Brasil tivesse condição de negociar, falou, não. Suco de laranja para os Estados Unidos agora, a tarifa é de 100%. E nós só vamos resolver o suco de laranja e nós só vamos resolver a Embraer se nós sentarmos para conversar sobre os outros setores da economia. Mas o Brasil é frouxo. Essa ideia, essa estratégia adotada pelo governo brasileiro para lidar com situações de estresse como essa que estamos vivendo com os Estados Unidos é uma estratégia de país frouxo, porque não há interesse no Brasil para fora. A única forma de enxergar do atual governo é do Brasil para dentro. Como é que eu vou me aproveitar disso que está acontecendo para fortalecer a minha posição política eleitoral? Então, quando você trata política externa, quando você trata o país que precisa ter uma estratégia de longo prazo, mas tudo se reduz ao interesse do ano que vem, porque ano que vem tem eleições, aí você me desculpa, Caniato, não há absolutamente a menor chance do Brasil ser levado a sério nesse jogo. Portanto, o Brasil não se equipara a ninguém, porque eu acho que nenhum outro país lidou da forma como o Brasil está lidando com essa questão das tarifas norte-americanas. Recado muito importante para você que acompanha a programação da Jovem Pan. Você já pensou em passar um dia inteiro ao lado de alguns dos maiores nomes do Brasil e do mundo, discutindo ideias que podem transformar o nosso futuro? Dia 11 de setembro, São Paulo recebe a 12ª edição do Fórum Caminhos da Liberdade, o maior evento de liderança e que defende a liberdade. Serão centenas de pessoas reunidas para ouvir empresários, economistas, jornalistas e pensadores que estão fazendo a diferença. Entre eles, nomes como Jorge Gerdau, Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, o economista e protagonista do Plano Real, Gustavo Franco, o nosso Roberto Mota e várias outras personalidades. E não é só palestra, é networking, inspiração e novas conexões que podem mudar a sua trajetória. Então, garanta já o seu ingresso, venha fazer parte desse dia histórico. Anote na agenda,
Dia 11 de setembro, uma casa muito conhecida aqui em São Paulo, Vibra São Paulo. Então acesse o site forumsp.org, eu vou repetir, forumsp.org, reserve o seu lugar, o futuro é construído por quem age. E essa é a sua hora. Então participe, 12º Fórum Caminhos da Liberdade. Vários assuntos importantes para a gente tratar aqui em Os Pingos nos Is, articulações de vários políticos para os movimentos que serão realizados no dia 7 de setembro e tem também articulações feitas no Banco do Brasil para tentar driblar a Lei Magnitsky. A gente vai trazer todos os detalhes depois do break comercial. Eu conto com você. 1 minuto e 20 estaremos de volta. Até já.